A aula de Educação Física de hoje terá como tema Brincadeiras e Jogos da Cultura Popular. Vamos entender melhor sobre os jogos e brincadeiras que fazem parte da nossa cultura. Nessa imagem, nós vemos a brincadeira de ciranda. Mas por que é importante que a criança brinque? Toda criança precisa brincar para crescer, precisa do jogo como forma de equilíbrio com o mundo. Brincando e jogando, a criança reproduz as suas vivências, transformando o real de acordo com seus desejos e interesses. Sendo assim, ao brincar, a criança desenvolve a sua imaginação, como também realiza um exercício físico que vai ajudar na sua saúde. Vamos entender melhor as brincadeiras. Através de jogos e brincadeiras, aprende-se a obedecer regras traçadas pelo grupo, bem como modificá-las de acordo com as necessidades. Então, a criança, ao brincar, ao jogar, ela está aprendendo que ela deve respeitar, obedecer as regras. E isso ajuda na sua vivência, na sua vida no dia a dia com a sua família. Para poder jogar, ela precisa respeitar as regras. E algumas regras são modificadas de acordo com as características regionais. Isso quer dizer que um jogo, uma brincadeira popular, ela pode ser brincada tanto aqui no Nordeste como lá no Sul do Brasil. Só que aqui a gente pode criar regras que lá, em outra região do Brasil, as regras podem ser diferentes. As crianças de lá podem brincar da mesma brincadeira, só que de forma diferente. Nessa experiência lúdica, nessa brincadeira, nesse jogo, a criança, ela desenvolve a fantasia, a amizade, a solidariedade. São traços fundamentais para desenvolver uma cultura solidária. É a partir desses jogos que a criança aprende a trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Por isso, a sua importância. Vamos continuar aprendendo sobre as brincadeiras. Deve ser destacado também que o contato com uma grande variedade de brinquedos, brincadeiras e jogos estimula a ação e a imaginação da criança, superando diferentes barreiras. O simples ato de brincar é uma característica comum aos seres humanos. Isso quer dizer que todo ser humano, quando criança, precisa brincar para se desenvolver. E vocês sabem também que brincar é um direito da criança. Está lá presente no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também em outros estatutos que defendem o direito da criança. Então, a criança ela tem que ter acesso ao brincar, porque isso pertence ao ser humano, para o seu desenvolvimento. Então, veja como é tão grande a importância de que a criança tenha acesso a brinquedos, a jogos e brincadeiras. Vamos continuar agora falando sobre o que é o brincar. O brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. É brincando que a criança ela constrói a sua independência. É a partir dos jogos, das brincadeiras, tanto individualmente como também coletivamente com outras crianças, ela vai desenvolver a sua autonomia. O fato da criança, desde muito nova, desde muito cedo, poder se comunicar através de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva a sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação, que é o contato com outras crianças, e também na experimentação das regras e do papel social que a brincadeira desenvolve. Jogos populares. O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias.
Por exemplo, nessa brincadeira que nós estamos vendo aí na tela. Essa é a brincadeira muito conhecida, a amarelinha. Para a gente brincar de amarelinha, podemos jogar a pedrinha de qualquer forma, pular em qualquer casa. Temos que seguir as regras da brincadeira. Qual é a regra da brincadeira? É pular as casinhas uma por uma, não é isso? E só não pode pisar na casinha que está com a pedra, no número que está com a pedra. Então, essas são as regras da brincadeira. E que se é um jogo, se é uma brincadeira, as regras devem ser respeitadas. Pode haver uma mudança nas regras? Sim, se o grupo, se todos os participantes concordarem. Por isso que é uma brincadeira popular. Porque quando a gente está lá na rua brincando com os colegas, com os amigos, nós, as pessoas que estão brincando, as crianças, podem modificar as regras, certo? Mas a brincadeira precisa ter regras. Como são conhecidos os jogos populares ou as brincadeiras populares? São conhecidos também como jogos de rua, em que seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores. Foi o que a tia acabou de explicar. A flexibilidade nas regras, ou seja, pode haver mudanças nas regras. Outra característica dos jogos populares é que não exige de recursos muito avançados, de coisas caras para poder brincar. Essas brincadeiras podem ser brincadas na rua com brinquedos fáceis de fazer, ou brincadeiras que usam apenas uma pedra, ou algo barato e fácil de acesso à criança. Essa é uma característica de uma brincadeira popular. Vamos ver uma lista com alguns tipos de jogos populares. A amarelinha, o queimado, cabos de guerra, esconde-esconde, barra-bandeira, boca de forno, tá pronto o seu lobo, esconde a peia, cabra cega, quebra-panela, bola de gude. Essa é uma lista com algumas brincadeiras populares. Essas brincadeiras são brincadas por crianças de todo o país, independente da região. Característica dos jogos populares. As mudanças dentro do jogo ficam a critério dos participantes e para que ele seja desenvolvido não se faz necessário da utilização de materiais industrializados. Sua prática é realizada no convívio harmonioso e espontâneo. Desde os tempos mais antigos, essas brincadeiras já existem. Então, isso daí já foi falado, não é isso? Que essas brincadeiras podem ser alteradas as suas regras de acordo com a vontade dos participantes, não precisa de instrumentos caros para ser realizadas e são brincadeiras que vêm desde o tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, são brincadeiras que foram passando de pai para filho, de geração em geração. Por isso, são conhecidas como brincadeiras, jogos populares, porque muitas pessoas brincam ou brincaram quando foram crianças. Olha aí uma brincadeira bastante conhecida, pula corda. A ciranda, que é a brincadeira de roda. Vamos aprender melhor sobre a ciranda? A ciranda, que é uma dança mais famosa do Brasil, foi trazida de Portugal como uma dança adulta, mas sofreu transformações e passou a alegrar as brincadeiras infantis. É bastante utilizada ainda hoje nas escolas, nos parques e espaços que prezam por brincadeiras antigas, passando para as novas gerações, mostrando a importância folclórica e cultural. Então, a brincadeira de roda, ela foi trazida de Portugal, de outro país, um país europeu. Mas ao chegar no Brasil, ela sofreu transformações, ela foi adaptada pelas pessoas. Ela era uma brincadeira, uma dança para adultos. Só que aqui no Brasil sofreu transformações e passou a se tornar uma brincadeira de criança, que é brincada há muitas gerações, não é isso? Brincadeiras de rua. Vamos agora ver alguns exemplos de brincadeiras de rua. Esconde-esconde, pula corda. Na atualidade, quer dizer, nos dias atuais, grande parte dos jogos tradicionais e populares que encantaram e fizeram parte da infância de crianças, jovens, adultos e idosos estão desaparecendo.
Isso acontece devido à influência da televisão, dos jogos eletrônicos e das transformações do ambiente urbano. As ruas e calçadas, com o passar do tempo, deixaram de ser os espaços apropriados para o desenvolvimento de jogos e brincadeiras infantis. O que isso quer dizer? Que antigamente, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, era mais seguro para a criança poder brincar na rua. Atualmente, brincar na rua se tornou mais perigoso devido ao aumento do número de veículos, o aumento no trânsito, a questão da violência também, tudo isso influenciou para mudanças na diminuição de crianças realizando essas brincadeiras na rua. Outra brincadeira é a amarelinha, como nós já vimos, o pula-sela, que é uma criança pulando por cima da cabeça da outra. Outra brincadeira antiga é jogar peão, é uma brincadeira muito antiga. Então, por exemplo, nos anos 80 e 90, quer dizer, no tempo dos avós e dos pais de vocês, as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje. E por isso elas usavam mais a criatividade para criá-los. Veja aí na imagem, o menino está jogando bola, brincando de boliche com algumas garrafas. Atualmente, quer dizer, nos dias atuais, com os avanços da modernidade, a tecnologia trouxe brinquedos que não exigem a criatividade da criança, pois elas já encontram tudo pronto. Então, antigamente, as crianças desenvolviam mais a criatividade. Hoje, muitas crianças só querem brincar com jogos eletrônicos, sentados na frente de um videogame, de uma TV, de um computador, de um celular, e isso acaba prejudicando a saúde, porque as crianças têm se movimentado menos, têm praticado menos esportes, menos exercícios, e isso não é bom para a saúde. Vamos conhecer agora alguns brinquedos antigos. Olhem aí na imagem alguns brinquedos antigos que provavelmente os pais, os tios, os avós de vocês brincaram. Vamos aprender agora sobre uma brincadeira bastante popular. É a brincadeira da peteca. Vocês estão vendo na imagem crianças indígenas. Vocês sabiam que a peteca veio dos povos indígenas, essa brincadeira? Os índios que viviam no Brasil antes do período de descobrimento utilizavam uma trouxa de folha cheia de pedras que eram amarradas numa espiga de milho. Brincavam de jogar esta trouxa de um lado para o outro, chamando-a de peteca, que em tupi significa bater. Então, essa brincadeira de peteca foi criada desde o tempo antes do descobrimento do Brasil. Veja que brincadeira antiga. Existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração, possuem várias origens e participaram de várias etapas do desenvolvimento do nosso país. Hoje, essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e a parte do folclore brasileiro que marca os períodos por aqui vividos. As brincadeiras, os jogos fazem parte da nossa cultura, do nosso folclore. Vejam aí crianças indígenas e outras crianças realizando brincadeiras. Vamos agora aprender sobre a pipa. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, a pipa era utilizada como forma de sinalização, mas ao chegar ao Brasil, trazida pelos portugueses, a pipa se tornou somente uma forma de diversão. Ela voa através da força dos ventos e é controlada por uma corda que permite ao condutor deixá-la cada vez mais alta ou mais baixa. A pipa, inicialmente, quando ela foi criada, ela era usada para sinalizar o caminho para os navegadores, né? Mas quando ela chegou no Brasil, trazida pelos portugueses, ela se tornou um brinquedo. Tá vendo como a nossa cultura, os nossos hábitos transformam as brincadeiras? Por isso são brincadeiras consideradas populares, que fazem parte da nossa história. Assim como foi na ciranda, a pipa também é uma brincadeira popular. Temos aí a corrida de saco. Outro tipo de corrida também, que a gente conhece como carrinho de mão.
história da amarelinha. De origem francesa, a amarelinha chegou ao Brasil e rapidamente se tornou popular. A brincadeira consiste em um desenho formado por blocos numerados de 1 a 9, jogados com uma pedrinha que deve obedecer às paredes de cada bloco. A amarelinha foi trazida por franceses para o Brasil e se tornou uma brincadeira bastante popular. Todas essas brincadeiras que a tia falou, as crianças ainda hoje brincam, né? Mas existem outros tipos de brinquedos que são mais atuais, como esses que estão aparecendo na imagem, na tela. Essa foi a nossa aula de educação física de hoje, onde nós aprendemos a importância para o desenvolvimento físico e mental da criança, a importância da criança brincar, jogar, ter acesso a vários brinquedos. Aprendemos que essas brincadeiras populares, por trás delas sempre tem uma história que foi passada de geração em geração. É importante que vocês, crianças atuais, tenham acesso a brinquedos mais tecnológicos, mais desenvolvidos e que também ajudam no desenvolvimento intelectual de vocês. Mas também é muito importante que vocês se exercitem, realizem brincadeiras ao ar livre, exercitando o corpo e a mente.